Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para mais um encontro. O número fica lá no YouTube. Por favor, acompanhe os números, ok? E hoje é uma aula complementar, a aula da psicose. E eu escolhi um filme muito interessante para que a gente possa divagar um pouco. É um filme de 2002, do David Cronenberg, um diretor canadense. Ele ficou muito conhecido pelo filme Método Perigoso, onde ele relata justamente a relação entre o Freud e Jung. Mas não é sobre esse filme, claro. É um filme muito mais interessante que ele fez, talvez subestimado pelo público. É um filme que foi rodado em vários países, foi rodado na França, no Reino Unido, na Austrália, né? Mas no final ele foi mesmo radicado nos Estados Unidos, né? Chama Spider, Desafie Sua Mente. No elenco nós temos nomes muito bons, talvez o maior papel, o melhor papel que o Ralph Fiennes já fez. O Ralph Fiennes, ele fez 2 grandes papéis, na minha opinião, que é nesse filme e na Lista de Schindler, do Spielberg. Apesar de eu não gostar de filmes hollywoodianos. Nesse filme ele faz o Dennis Spider Clegg, que é o personagem principal. E ali fica muito claro o exemplo de realidades alternativas, né, da psicose em si, da negação da realidade. Né? Por que desafia sua mente? Porque todo o enredo do filme se baseia num grande delírio. Eu vou ter que dar spoiler. Então quem quiser assistir antes, o filme chama Spider, para depois assistir o vídeo. Assiste o filme antes, vamos dar um tempo. Passou, assistiu o filme, agora volta pra cá. Porque eu sou obrigada a dar spoiler. Né? Então vamos fazer de conta que vocês assistiram o filme, agora vocês vão ver o videozinho aqui gravado, ok? Esse filme, ele vai contar a história justamente desse Dennis Spider Clegg, que está voltando de uma internação hospitalar, e ele vai para uma pensão, e nessa pensão ele começa a partir para uma pensão que é muito próxima do lugar onde ele morava antes da internação. Então você começa a acompanhar ali os passos dele muito calmamente na rua, né? Você começa a perceber ali que ele começa a sentir alguns sintomas já, né? Ele vai para uma espécie de pensão que você não entende muito bem o que é. E nessa pensão ele toma contato com alguns outros personagens. E ali ele passa a se recordar dos momentos muito anteriores à sua internação, né? E esses momentos anteriores à sua internação, são justamente os momentos relacionados à sua infância, a convivência que ele tinha com o pai e com a mãe, brilhantemente vividos, né, pelo Gabriel Byrne, né, e pela Miranda Richardson. Né? E ali você vai ver a mistura de papéis que ele faz, né? Da figura materna e da figura paterna. E a figura materna, ela ganha uma dupla conotação, né? O que é muito interessante para perceber justamente a configuração da psicodinâmica do psicótico. É aquela mãe que ao mesmo tempo oferece a realidade boa, a dona de casa submissa, né? E também aquela outra parte que é a mulher, né? Que tem uma vida sexual à parte com o pai, né? Que é a amante do pai, que é aquela que o pai rouba dele, e nisso tudo ele vai criando um grande delírio de mãe-aranha, né? Da mãe que envolve os filhotes na teia e que os devora. Essa analogia é muito fantástica no filme. Ela é feita a partir de algumas cenas onde o Spider, né, ele é conhecido como Spider justamente porque ele pega cordas e ele vai levando as cordas no lugar como se fossem teias de aranha. Né? E é justamente porque
tem a historinha de que a aranha ela envolve os ovinhos dela nas teias, né? Para não comê-los. Né? E a sensação que você tem da mãe do psicótico é justamente aquela mãe que engole, né? Engole e ela passa a ser a carcaça do filho. Então é uma coisa muito interessante. E no filme ele fantasia a morte da mãe, inclusive ele fantasia que o pai mata a mãe, e é uma morte ali onde o pai mata a mãe para ficar com o amante, que também é a mãe. Vocês vão ver isso. E tudo isso, na verdade, fica extremamente confuso para quem assiste, porque o filme é o delírio dele, é o delírio do hebefrênico. Né? Você percebe que ele esquizofreniza muito cedo. Então é um exemplo de esquizofrenia hebefrênica justamente, primeiro, porque não há uma roteirização adequada e você não sabe qual é o momento que há alguma referência à realidade ou não há referência a nenhuma realidade, né? E se não há referência a nenhuma realidade, ele está falando o tempo todo dele mesmo. Ou seja, no fim você chega a uma conclusão muito cruel, né? Quando ele começa a retomar as lembranças, né? Ele começa a se ver ali no lugar daquele pai e a ficar extremamente revoltado com toda aquela conduta, e depois ele toma a consciência de que quem acendeu o gás e matou a família, a mãe dentro de casa, é ele mesmo. Como numa tentativa talvez de matar a si próprio, né? De matar aquele indivíduo aprisionado dentro dele, né? Aquele ovinho da aranha totalmente enrolado na teia de seda, enfim, quase como numa possibilidade de liberdade, ou numa possibilidade de libertação. Esse filme, ele é um filme curto, ele tem cerca de 90 minutos, as atuações são muito boas, é muito legal prestar atenção nos detalhes do filme, né? É bem interessante prestar atenção nos detalhes, é bem interessante fazer conexões simbólicas, né? Prestar atenção em como aquele personagem ele vai desenvolvendo a questão da psicose e fica tudo muito claro já no discurso infantil dele, né, quando ele vai se relembrando da infância aos poucos e tudo vai acontecendo ali, né, e o quanto aquela fantasia ela se sobrepõe, né, à primeira simulação de realidade, né, e o quanto essa fantasia se torna de fato realidade para ele. Né, são as realidades alternativas que o Bergman vai usar muito bem, né, nos filmes dele, anteriormente ao Cronenberg, óbvio, né, o Bergman faz a obra dele ainda no século XX, né, o Cronenberg faz outros filmes com referência à psicanálise já no século XXI, e a nossa percepção é que o tempo inteiro você fica em dúvida do que está acontecendo, né? Assim como é a vida de um psicótico, né? Ele tem certeza absoluta de que tudo que ele está vivendo é verdade, né? Quem não percebe a verdade é o outro, até porque ele não tem nenhum compromisso com a realidade, né? O compromisso dele é com a realidade que ele criou, e essa realidade é criada a partir das primeiras experiências que ele tem, né? E essas primeiras experiências acontecem justamente com essa figura materna. Né? E é justamente na figura materna que ele despeja todo o inconsciente, todo o conteúdo de id dele, né? Inclusive na figura da aranha, né? Que é o símbolo do órgão sexual feminino. Por isso, aranha, né? Por isso Spider. É um filme interessantíssimo. Poderia citar vários outros que falam sobre esquizofrenia, mas eu acho que esse é fundamental, né, para quem quer entender aí direitinho a questão. E é muito legal que vocês pensem a respeito desse filme sem julgar,
né? Porque é um filme que nos leva facilmente a uma posição de juízes, né? De julgar aquilo como certo ou errado. E não simplesmente olhar como uma questão de alguém que está doente, de alguém que se adoentou diante das circunstâncias que lhe são impostas pela sua própria história de vida e que de repente teve uma atitude impelido pelo inconsciente que já rompeu o ego, já rompeu o superego e jorrou para a realidade, né? Todo o processo catártico se perde ali, né? Ao jorro direto, né? E que na morte encontra talvez uma sobrevida para si mesmo, na morte do outro, né? Uma sobrevida para sua vida que não existe. Porque na verdade o psicótico que esquizofreniza com a idade que esse personagem, o Clegg, né, o Spider Clegg, esquizofreniza, não é vida. Vocês vão até perceber que ele é extremamente silencioso, ele fala muito pouco, né, ele tem muito pouco contato com as pessoas, ele estabelece as relações de uma forma extremamente sem contundência, né? Não há contundência nessas expressões e é muito interessante também todo o gestual, a caracterização dele, os sapatos, as meias. Enfim, eu dei alguns spoilers, né? Mas eu acho que os spoilers principais eles estão justamente nos simbólicos que acontecem no decorrer do filme, né? Em todo o cenário, em toda a questão de como ele é colocado ali, o figurino, né? As imagens de como ele retrocede no passado, enfim, tudo isso é importantíssimo. E eu acho que é um exemplo muito legal para quem quer entender essa questão de psicose, ok? Fica aí a dica, espero que vocês aproveitem e quem quiser perguntar alguma coisa lá, deixar um recadinho ou mesmo conversar na plataforma, estamos aí. Até a próxima, nos vemos.